no céu. Bom, primeiro tópico do que significa uma boa obra para nós: testemunhar a Cristo. Gente, uma das coisas mais interessantes que a gente tem visto nesse tempo, e a gente consegue discernir isso, tanto que tem uma ministração do Luciano Subirá, que ele fala assim: antigamente, quando as pessoas vinham dar o testemunho aqui no púlpito, elas vinham principalmente falar da transformação que aconteceu na vida delas. Elas vinham falar de como elas, entregando a vida para Jesus, mudou a maneira de pensar, de agir, como elas ficaram mais calmas, como aquelas que mentiam deixaram de mentir, né, as que roubavam deixavam de roubar, aqueles que eram maliciosos começaram a se tornar mais puros. As pessoas vinham dar muito testemunho sobre isso. E nos dias de hoje a gente vê muito mais testemunho de: Deus me deu abrir uma porta de emprego, Deus me deu uma viagem, o Senhor me deu um apartamento novo, o Senhor me deu um carro, né, e coisas assim. Eu quero te dizer que o nosso testemunho é fundamental. Mais do que a palavra que nós pregamos, é a maneira como nós vivemos. Eu vou te falar que tem crentes que têm uma maneira de viver que são tão dissolutivos que os não crentes olham para ele e falam assim: olha, se ser crente é ser igual a esse cara, eu não quero ser crente nunca. Então, o testemunho é muito importante. Ele é a prova cabal de que o Espírito Santo de Deus está mudando o meu interior. Já contei essa história para vocês algumas vezes, né? Mas quando eu me converti, eu tinha um desejo tão grande de não ser a pessoa que eu era, porque o Espírito Santo ele me mostrou não o lado positivo da minha vida, que aí seria fácil, né? Mas o Espírito Santo me mostrou tudo aquilo que era ruim dentro de mim, tudo que eu tinha feito de ruim para as pessoas. Como aquilo era algo tão ruim, tão negativo, que aquilo me deu eu não quero mais ser essa pessoa. Então, em certas áreas da minha vida, eu tive uma mudança muito radical, e as pessoas à minha volta, algumas ficaram muito preocupadas. Eu me lembro de um diretor da empresa que um dia nós estávamos voltando de uma reunião no interior, e ele falou assim: já está de noite, né? Vamos fazer o seguinte, vamos comer uma pizza, depois eu te deixo no escritório e cada um vai para sua casa. Tá? E paramos para comer uma pizza, e aí ele tomou coragem para falar: nossa, Carlos, eu tenho te acompanhado, né? Já faz algum tempo, porque ele tinha entrado na empresa praticamente junto comigo, um pouquinho antes, um ou 2 meses antes. Ele falou assim: eu notei uma mudança muito radical na sua vida, eu fiquei com medo, eu achei que você estava ficando, sei lá, meio beato, meio radical, né? Ele não estava entendendo aquela mudança na minha vida, porque ele não tinha entregado a vida para Jesus, né? Até hoje não entregou, ainda, né? Então, aquilo impactou ele, de alguma maneira. Ele não conseguia discernir que aquilo era algo bom para mim, que era necessário que eu tivesse uma mudança radical em certas coisas na minha vida, porque se assim não fosse, eu ia voltar de novo a andar naquele caminho que eu estava antes. Porque, gente, o caminho da tentação é sedutor, é rápido. Então, tem certas coisas que a gente tem que quebrar o vínculo com aquilo muito rapidamente. Então, os meus pais também notaram isso, né? Meus pais ainda não eram convertidos, porque fui eu que levei eles para Jesus, né? Glória a Deus por isso. Eles ficaram preocupados também, eles estavam achando que, que o pastor estava fazendo lavagem cerebral em mim. Eu estava ficando, esses loucos. Mas eles não sabiam que eu estava ficando louco por Jesus. E o meu testemunho foi impactante de muitas maneiras. Teve um cara que eu conhecia, que não era bem amigo meu, mas era amigo de um amigo. Daí um dia alguém perguntou para ele: você tem visto o Cacá aí? Faz muito tempo que a gente não vê ele aqui na granja, tal. Aí ele respondeu assim: não, o Cacá ficou louco, virou crente. Então, coisas assim, né? A gente acaba testemunhando que alguma coisa mudou na nossa vida. O nosso testemunho é fundamental. E o que é ser testemunha de Cristo, gente? Quando você tem aqui um processo judicial e você é chamado para ser testemunha, o que significa? Que você vai ter que contar uma história que corrobora com aquele sujeito que te chamou lá. Olha, é verdade que essa situação foi assim? É verdade, eu vi, né? Eu vi acontecer. Então, o que é ser testemunha de Jesus? É literalmente isso, gente. Nós mostrarmos para o mundo que o amor de Jesus mudou a nossa vida de alguma maneira. Eu sempre falo assim: o primeiro sinal que as pessoas vão ver em nós é a transformação. E se elas não veem nenhuma transformação em nós, né, das duas uma, ou a gente era perfeito, e aí a palavra vai dizer: não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente já exclui, ninguém é perfeito.
Então, essas pessoas ou não aceitaram Jesus, ou não entregaram seu coração para ele, né? Ou ainda entendem que ele pode entregar o coração, mas não pode entregar a vida. Jesus não vai mudar a minha vida, tá bom assim, né? O que vai resultar em algo muito ruim, né? Testemunhar a Jesus através da nossa vida é fundamental. Amém? Segunda coisa importante, Mateus 26:10 diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Esse texto, gente, só para a gente entender o contexto dele, é o momento onde aparece uma mulher. Essa mulher não é dado o nome a ela, então a gente não sabe quem é, mas essa mulher, ela foi tocada por aquilo que Jesus estava ministrando, pelo amor dele, ela se sentia como um pecador e se quebrantou. E ela pegou, né, as suas economias. A gente tem que entender que naquele tempo as economias eram de maneira diferente, né? As economias dela estavam contidas num vaso de um unguento, né, de um perfume muito caro. E ela pega esse perfume muito caro, né? Ela quebra essa embalagem, porque naquele tempo a embalagem era one way, né? Você quebrou e aí tem que usar. E ela joga sobre a cabeça de Jesus aquilo. E aí os discípulos, né, possivelmente inflamados por Judas, só para você entender, Judas o traíra, tá? Porque Judas era o cara responsável por levar a sacolinha de dinheiro, né? Era o tesoureiro e o ladrão do grupo também. Então Judas talvez inflamou os discípulos assim: olha, como é que pode essa mulher pegar e quebrar esse vaso desse perfume tão caro que a gente podia vender e dar para os pobres? Uma hipócrita, né? E Jesus fala: não, para de molestar ela. Não fica questionando o que ela fez, porque o que ela fez foi o que a gente chama de adoração. Nós devemos adorar a Deus. Adorar a Deus é uma boa obra. Como nós podemos adorar a Deus, gente? A gente sempre fala sobre isso, né? Adoração acontece de tantas maneiras, né? Lá em Efésios 5, 18 a 21, por exemplo, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como é que eu posso adorar a Jesus? Eu posso adorar com gratidão. Não importa o nível de luta que eu estou enfrentando, eu posso adorar Ele porque eu ainda estou de pé, porque eu ainda tenho forças para lutar, que eu ainda tenho forças para poder vencer. Eu posso adorar a Ele com a minha vida, servindo a Ele. Né? É muito importante que a gente coloque a nossa vida à disposição do Senhor para pregar, para orar, para visitar os enfermos, para visitar as pessoas que estão com dificuldade, para a gente tirar um pouquinho do que a gente tem para dar para o outro. Não é dado o que sobra, é dado o que a gente tem, é dado o que faz falta para nós. Eu adoro o Senhor com as minhas finanças, quando eu dou dízimo, quando eu dou oferta. Eu adoro a Deus quando eu coloco a minha casa à disposição dele para reunir as pessoas, né? Nós temos muitas maneiras de adorar a Deus. Então, a adoração é uma boa obra que é reconhecida diante dele. Olha que coisa tremenda que está escrito aqui, ó, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que a palavra de Deus está falando, gente? Eu tenho contado o testemunho da minha vida para vocês, né? De como o Senhor tem me suprido de muitas maneiras. Houve momentos que eu passei, né, que eu tive assim, na parte financeira, muito restrito, né, o dinheiro para pagar financiamento, para pagar as contas de casa, uma época que eu morei sozinho, não dava nem para economizar para comprar uma roupa, gente. Mas naquele momento
houve um mover da parte de Deus, e o Espírito Santo falou, você vai dar uma oferta. E eu dei uma oferta daquilo que eu poderia usar, né, na verdade, que era uma reserva, né? Sabe aquela reserva de emergência que você deixa lá, que é muito importante a gente ter uma reserva de emergência, né, para um dia difícil a gente ter alguma coisa na mão, né? Isso é sabedoria. Então, eu tinha essa reserva de emergência, peguei essa reserva e ofertei na igreja. Gente, eu contei esse testemunho para vocês, uma das coisas mais tremendas que aconteceu na minha vida. Assim, coisa de 1 ou 2 meses depois, eu estava quitando 70% do meu financiamento com o dinheiro que eu recebi de um negócio que a empresa fez, inesperado, né, que liberou meu fundo de garantia, com um negócio que o meu pai fez, que também foi inesperado, e aí, por conta dele precisar ajudar a minha irmã, e para não dar para um e não dar para o outro, então entrou essa condição e eu fui lá e quitei 70% da minha dívida de financiamento, e de um dia para o outro eu tinha condições de estar economizando um dinheirinho que até então eu não tinha. Né, eu já contei várias experiências para vocês, né, do que é a gente colocar, né, o nosso coração não nas riquezas, e Deus presenteia a gente com coisas que não são fundamentais, gente, não são fundamentais. Né, eu já te contei as duas experiências, já contei para vocês experiências com carros, né, que eu tive, né, primeiro foi o Astra que eu ganhei da empresa, depois a BMW, você fala assim, eu precisava disso? Não, você não precisava. Se você for pensar bem, você não precisa disso para viver. Mas olha o que ele diz aqui. Mas confia em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Né? Quando eu contei para um dos meus pastores, e que é um dos meus mentores, para o Val, né? Eu falei, Val, Deus me abençoou com um carro que eu não tinha condições de comprar, e ele me deu. Foi literalmente isso, ele me deu. E ele falou assim, Carlos, Deus tem uns mimos para a gente também, né? Fala a verdade. Eu falei, Val, é muito verdade. Deus não supre as minhas necessidades. Deus supre a minha fé. Deus supre o nível de relacionamento que eu tenho com Ele. E Ele dá muito mais do que a gente precisa. E não é isso para que a gente, né, fique se achando. Nada a ver. Mas para que o nome dEle seja exaltado, gente. Amém? Então, quando nós adoramos a Deus, nós movemos coisas no céu, gente, que a gente nem imagina. Às vezes eu fico imaginando, né, e tentando pensar, quando eu estou aqui no meu tempo de oração, no meu tempo de meditação na palavra, no meu devocional, às vezes, né, vem umas canções, eu começo a cantar, eu fico imaginando os anjos vindo e me acompanhando na minha canção, totalmente desafinada, mas eu começo meio que enxergar como se fosse um coro, com muitas e muitas vozes, sabe, enchendo o céu de uma adoração. Não que Deus esteja procurando, né, a nossa adoração, porque a adoração Deus tem no céu, a melhor adoração do universo, perfeita. Né? Os anjos não desafinam, os anjos tocam os instrumentos em perfeita sincronia. E é por isso que a Bíblia fala que Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores. O adorador é aquele que está disposto a entregar tudo por Ele. É aquele que não tem limites. É aquele que faz qualquer coisa pelo nome dele. Amém? E isso tem tocado muito no meu coração também. E o terceiro tópico, né, das boas obras é, sem dúvida nenhuma, a generosidade. Lá em Mateus 10, 42, diz assim, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por esse ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, que Jesus está falando assim, olha, se você levar um copo de água fria para alguém que eu amo, para alguém que me serve, só de você fazer isso, você já está recebendo um galardão. Nós devemos ter um coração inclinado para a generosidade. Quando a gente pega lá na Bíblia, a gente vai lá ler no livro de Atos, né, os primeiros cristãos, fala que ali eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos, né, colocavam aos pés dos apóstolos para que pudessem ser divididos, pudessem alcançar pessoas que estavam passando dificuldade. Né? Então você imagina isso. Essas pessoas que tinham um coração generoso entregavam tudo para servir os outros. Aí você vê o caso de Ananias e de Safira. Esses dois chegaram e venderam uma propriedade e combinaram entre si entregar parte do valor para os apóstolos e reter parte. Por quê?
O que eles queriam é mostrar para os outros que eles eram muito espirituais. Olha, tá todo mundo vendendo as propriedades e entregando para os apóstolos. Vamos fazer isso também, mas não vamos entregar tudo. A gente entrega só uma parte e fala que foi tudo. Sabe o que aconteceu com esses dois? Morreram. Caíram duros e secos na hora. Foi só eles, os apóstolos, verem eles colocaram o valor. Por que você está com esse coração enganoso, cheio de satanás dentro de você? E puf, o cara caiu morto. Depois veio a mulher e puf, caiu morta também. Né? Isso é um exemplo do que é a generosidade verdadeira e daqueles que querem ter uma generosidade hipócrita, falsa, só para os outros verem. Amém? Que mais que a gente tinha de exemplos aqui? Lembra também daquela viúva? A viúva que foi lá, né, dar a oferta e ela pegou das suas moedinhas e as moedinhas que ela entregou era tudo que ela tinha. E aí logo depois chegaram os ricos e começaram a entregar grandes quantidades, mas estavam entregando quantidades de dinheiro daquilo que estava sobrando. E Jesus fala, a melhor oferta foi a da viúva, porque ela deu tudo que tinha. E estes deram do que sobrava para os outros verem. E Jesus sempre fala, estes já ganharam o galardão deles. Qual era o galardão deles? Ser visto pelos homens. Mas nós não podemos ser assim. O nosso galardão, quem vai nos dar, não são os homens, mas o Senhor. Bem? Então, as boas obras são tudo aquilo que vai ser provado diante de Deus e vai ser ouro, prata e pedras preciosas. A Bíblia fala, gente, que quando Jesus se apresentou para João, né, João foi descrever aquilo que ele estava vendo, e ele falou assim, ele tem cabelos brancos como a lã branca e tem olhos de fogo. São esses olhos de fogo que vão passar a nossa vida a limpo naquele dia do tribunal de Cristo, daquele dia do Bimá. Naquele dia esse fogo vai pôr à prova tudo que nós fizemos, boas ou ruins. E se as nossas obras forem boas, vai ser como o ouro e como a prata, que você submete ao fogo, ao calor, e ele é purificado. E as pedras preciosas, como se formam? As pedras preciosas, gente, se formam debaixo de muita pressão e muita temperatura. Pois é assim que as nossas obras vão estar diante do Senhor, para que nós possamos receber o galardão. Mas nós temos um problema com as obras, que é a motivação. Eu posso ter muitas obras, mas elas têm uma motivação errada. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4, diz assim, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Gente, uma das coisas mais comuns no nosso tempo, né, principalmente nesse tempo que imagem é tudo e sede não é nada, não sei se você consegue entender isso, né, no tempo das mídias sociais, em que a gente pode postar coisas fantásticas, né? Tem pessoas que podem até postar que estão numa praia paradisíaca do exterior, quando na verdade estão lá na Praia Grande, mas eles tiram uma foto e mandam postar e colocam lá, qual é o local que você está? Não, não é a Praia Grande. Ele vai lá e seleciona um lugar, sei lá, Cancún. E aí o cara está em Cancún e ele não está lá. As pessoas vivem muito de imagem hoje. Nunca a imagem do ser humano foi tão vangloriada, né? Foi tão difundida, foi tão importante como é nos dias de hoje. Né? Você tem uma ideia de como a imagem é importante? Nesse programa que a gente está usando para fazer a nossa célula, tem lá um ícone que você aciona na sua câmera, que ela dá uma modificada em você para você ficar melhor. Você acha, gente, que tem cabimento? É o filtro. Então, só para você entender como a imagem é importante. Então, o que a gente está falando hoje é como a gente quer parecer para os outros. Como a gente quer fazer as coisas para os outros verem aquilo que nós estamos fazendo. E a Bíblia fala que muitas vezes nós podemos estar fazendo algo bom da maneira errada. Só que o que acontece é que essas obras, gente, diferente do que a gente imagina, que vamos chegar lá no céu e Jesus vai falar, uau, quantas obras maravilhosas você fez, filho. E ele vai falar assim, olha, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, eu fiz muitas obras em teu nome.
né? Quantas ofertas eu dei, quantas coisas eu fiz. E Jesus vai falar, eu não te conheço, aparta-te de mim. Porque não são as obras que vão testemunhar, mas sim a motivação delas. Porque quando a motivação é boa, isso vai gerar galardão. Mas quando a motivação é ruim, é como está escrito lá em 1 Coríntios 3, 12 e 13, né? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então, o que está falando aqui? Foi colocado o fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Mas em cima desse fundamento, nós estamos construindo coisas ao longo da nossa vida. E uma dessas coisas são as obras que nós fazemos. Quando essas obras que estão sendo edificadas em cima desse fundamento são madeira, feno e palha, o que acontece com essas coisas quando passam pelo fogo? Só sobram as cinzas, gente. E naquele dia que nós estivermos na presença de Jesus, todas as nossas obras vão ser passadas ali. Na igreja que eu me converti, eles tinham, naquela época, um telão que ele era móvel. Né? Ele escondia assim no teto e quando o cara apertava um botão, esse telão descia. Né? E aí ele fez uma brincadeira. Naquele dia que nós chegarmos lá, né? Imagina que você está chegando, Jesus está aqui em cima do púlpito, né? E aí ele pega um controlezinho remoto e pum, aperta, pum, desce a telinha, e naquela tela começa a passar um filme da sua vida. Jesus, tudo que você fez, de bom ou de ruim, as coisas que você pensou, as coisas que você falou, aqueles que você magoou, aqueles que você ajudou, tudo ali, desmascarado diante dos seus olhos. Tudo que você fez oculto, ali, aberto. Eu creio que nesse dia, gente, eu vou chorar muito. Porque eu tenho noção de algumas coisas muito ruins que eu fiz, que Jesus já me perdoou, mas eu as fiz. E a grande alegria que eu tenho, gente, é que naquele dia a Bíblia fala que ele vai enxugar todas as minhas lágrimas, todas. E não vão ser poucas, viu? Não vão ser poucas, porque eu tenho noção de muita coisa ruim que eu fiz, muitas pessoas que eu machuquei ao longo do caminho. Muitas mesmo. Eu sei que eu ajudei algumas, eu sei que fui bênção na vida de algumas também, e eu estou contando com isso com fé de que essas vão ser ouro, prata e pedras preciosas naquele dia. Né? Mas eu sei que outras vão queimar, elas vão queimar diante do Senhor. Então a motivação do nosso coração vai determinar se as nossas obras elas vão ser perenes, né? Se elas vão ficar literalmente diante do Senhor, para os altos celestiais, ou elas vão ser queimadas. A Bíblia fala que alguns, né, por conta disso, por conta dessas obras serem madeira, feno e palha, esses vão chegar no céu como que chamuscados, né? Porque na hora que passar tudo diante de Jesus, não vai sobrar nada. Nada. E ali, gente, o cara vai ficar meio com cheiro de churrasco, sabe? Passou pelo fogo, não sobrou nada, vai ficar com cheiro de churrasco. Que a gente não seja dessas pessoas. Amém? E eu quero finalizar falando para vocês sobre as recompensas que verdadeiramente duram, né? Lá em 1 Coríntios 3,15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, aqueles que tiverem uma obra fraca, aqueles que tiverem uma obra baseada nas motivações erradas, esses são esses daí, ó. Eles vão se queimar, vai sofrer dano. E essa palavra dano no original em grego é perda completa. Vai perder tudo, gente. Não vai ganhar nenhum galardão. Tá salvo, mas não vai ganhar nenhum galardão. E aqui eu quero falar para vocês sobre as recompensas que verdadeiramente duram. O que é que verdadeiramente nós vamos conquistar e vai ficar daqui para a eternidade. E eu queria falar para vocês, né, de algumas coroas que nós vamos conquistar, mas antes disso, eu preciso entrar no tópico das motivações, né, que nos impedem de servir a Deus. Mas eu fui chamado para servir a Deus, Carlos? Você foi chamado para servir a Deus. Isso
faz parte do propósito da sua vida. O propósito do seu chamado é diferente do meu, mas o propósito comum de todos nós é servirmos a Deus. Agora, o que é que nos impede de servir a Deus e que vai nos impedir, inclusive, de alcançar as coroas, que vai nos impedir de alcançar as recompensas que são duradouras e vai nos impedir, né, de ganharmos e recebermos o galardão das mãos de Jesus? São duas coisas apenas, gente: o egoísmo e a preguiça. O egoísmo é quando eu coloco todos os meus problemas na frente de tudo aquilo que é a obra de Deus. Carlos, eu não tenho tempo para fazer nada, eu não tenho tempo para orar por ninguém, eu não tenho tempo de visitar ninguém, eu não tenho tempo de fazer, de me candidatar aí a algum trabalho dentro da igreja, eu não tenho tempo, eu tenho muitos problemas, você não sabe como é que é a minha vida é cheia de percalços, eu tenho uma série de coisas difíceis. Tá bom, você só está olhando para os seus problemas. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, e isso eu falo porque eu vivo isso. Muitas vezes eu coloco como prioridade aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor, eu falo: Senhor, eu vou cuidar dos teus assuntos, mas me ajuda, cuida dos meus. Eu vou te dizer para você, estou parecendo o pastor Daniel. Vou te dizer para você, estou com o som do pastor Daniel agora. Eu vou dizer para você que todas as vezes que eu coloquei alguma coisa que eu precisava fazer pelo Senhor ou pelo reino, em primeiro lugar, alguma coisa que era necessária do meu trabalho, ou da minha vida pessoal, ou de problemas que eu estava enfrentando, pessoais, que não tem nada a ver com as coisas do reino, né? Eu vi milagrosamente alguma coisa acontecer. Muitas vezes, gente. Às vezes o meu trabalho está muito forte lá na empresa. É tão forte que às vezes eu tenho vontade de falar: quer saber, acho que essa semana eu não vou fazer célula. Porque eu estou tão cansado, mas eu falo: não, eu vou fazer. Eu vou preparar o estudo, eu vou orar, eu vou colocar as vidas de cada um diante do Senhor. E aí, de alguma maneira, aquele trabalho que eu tinha que desenvolver, gente, eu falo para vocês assim, de maneira sobrenatural, a resposta vem de algum lugar. Às vezes eu estou esquecendo de alguma coisa que é importante, e essa coisa que eu estou esquecendo, eu vou tomar uma bronca do meu patrão, e no meio do caminho alguém aparece do nada para falar assim: olha, Carlos, não esquece de fazer aquele negócio, tá bom? E aí aquilo vem na minha cabeça: meu Deus, aleluia! Aí eu consigo fazer a tempo de entregar. Coisas, gente, sobrenaturais começam a acontecer. Quando você cuida dos assuntos de Deus, por acaso você acha que o Senhor ia deixar faltar alguma coisa para você? Nós estamos tão focados nos nossos problemas: eu não tenho tempo, eu não sei fazer, eu tenho muita coisa para resolver. Gente, coloque os assuntos de Deus em primeiro lugar, sirva a Ele de alguma maneira, para que você possa pelo menos experimentar ver Ele cuidar das tuas coisas. Nunca faltou nada para mim, gente, nunca faltou nada. Eu já tive tempos de escassez, fato, tempo de não sobrar, mas nunca faltou, nunca. Porque eu coloco tudo que é meu, seja dinheiro, seja o meu tempo, seja os meus recursos, a minha vida, o meu coração, eu coloco à disposição do Senhor. E, gente, essa é a melhor coisa de todas que eu faço. É a única coisa que gera em mim, sabe, uma plenitude verdadeira. Não que eu não tenha alegria no meu trabalho, eu tenho muitas vitórias profissionais tremendas, que me alegram, e Deus me deu elas, eu creio nisso. Mas elas não se comparam com aquelas de quando eu estou fazendo a vontade dEle, quando eu estou servindo a Ele. Amém? E o outro problema é a preguiça, né? A preguiça é um problema grave. Né? Não, dá muito trabalho fazer as coisas para o Senhor. Às vezes dá mesmo, gente. Às vezes dá trabalho. Porque se você quer fazer alguma coisa para Deus, faça bem feito. Sabe, faça o melhor, invista alguma coisa. Tem um investimento pessoal. Mas o retorno disso, gente, é indescritível. Eu não tenho como falar para vocês. Eu tenho tantas experiências dessas na minha vida, sabe? Deus não está procurando pessoas que têm tempo de sobra para que possa servir. Deus está procurando os que estão ocupados, sabe por quê? Porque os ocupados vão fazer com excelência. Os desocupados vão ter sempre uma desculpa para não fazer nada. Não seja egoísta, nem seja preguiçoso, mas sirva ao Senhor, porque o que você está fazendo para Ele, por amor a Ele, é a obra que vai gerar galardão, que vai gerar as coroas. Quais são essas recompensas
né, que duram para sempre. Lá em 1 Coríntios 9, 25 a 27, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra de Paulo é muito legal, que ele toma como exemplo os atletas romanos. Imagina que o cara, ele tinha aquele foco de treinar, de se alimentar, de se preparar para as competições, porque eu vou lá para vencer, eu vou lá para ganhar. E os caras faziam todo esse treinamento, gente, treinamento de anos. Você imagina hoje, vamos pensar nos dias de hoje, né? O cara que se prepara para uma Olimpíada, ele passa 4 anos se preparando. Ele participa de campeonatos mundiais, campeonatos regionais, que são treinos para ele chegar na Olimpíada, que é o auge da carreira de um atleta, e poder ganhar a sua medalha. Naquele tempo, gente, o atleta não ganhava medalha. O que ele ganhava era uma coroa. Era uma coroa de louros. Era uma coroa de louro mesmo, a folhinha, uma folha de planta. Então, por isso que Paulo fala assim, esses caras que treinam durante anos, com foco, determinação, alimentação, que abrem mão de uma série de coisas. Né? O atleta ele tem que abrir mão, muitas vezes, do momento de diversão, de lazer, para manter aquela rotina. Eu posso falar para vocês porque também sou atleta, né? Não tanto como fui nos áureos tempos, né? Mas eu já competi em levantamento de peso, né? Então você tem uma rotina que não tem como você quebrar. É todo dia, é esforço, machuca, cansa, dói. Agora você imagina, esses caras estavam com todo esse foco para ganhar uma coroa de louros. E aquelas folhas de louro, daqui a alguns dias, ela ia ficar, era verdinha, ia ficar marrom, ia secar e ia acabar. Todo aquele trabalho para ganhar uma coroa de louros que ia acabar. Nós, gente, o que nós fazemos vai gerar em nós uma coroa incorruptível, que nunca se acaba. Amém? Nós buscamos essa coroa. Depois, buscamos a coroa da vida. Lá em Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, gente, é a salvação do Senhor. Ser fiel até a morte é permanecer dentro do propósito, permanecer no amor de Jesus, sem se apartar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu sei que a gente tem percalços durante a nossa vida, a gente peca, a gente sai da vontade de Deus, mas a gente se arrepende, volta, chora, busca, para não perder essa coroa que está nos aguardando naquele dia. É a coroa do filho. Eu sei que você teve uns tropeços no meio do caminho, mas você não desistiu. Você me amou até o fim. E é isso que o Senhor espera de nós, amém? E uma coroa de vida está te aguardando naquele dia. Uma coroa que nunca acaba, amém? Depois eu quero falar para vocês sobre a coroa da glória, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 a 4, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. Essa palavra imarcessível no original no grego é amarantinos. Amarantinos era uma flor, uma espécie de planta que gerava uma flor no deserto, que ela era perene, ela nunca murchava. Ela está falando aqui, dessa coroa que nunca acaba, que nunca murcha, uma coroa de glória,
que Deus tem preparado para todo aquele que servir Ele, cuidando de outras pessoas. Veja que aqui é muito específico, falando assim, né? Olha, eu sou presbítero, vocês presbíteros cuidem daqueles que Deus confiou a vocês, não com ganância, não sujeitando-os, dominando-os, né? Para mostrar poder, para mostrar autoridade. Porque tem muito líder espiritual que quer impor para se sentir autoritário, para sentir que tem autoridade. Gente, isso não existe. Jesus ensinou a liderança servidora, porque ele, para liderar os seus discípulos, primeiro ele serviu os discípulos. É a coisa mais louca que esse mundo não entende. Mas estes que dessa maneira se portarem têm uma coroa, amarantinos, uma coroa que nunca murcha, uma coroa da glória do Senhor. Depois, existe a coroa da justiça, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, nos versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, gente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É interessante que ele fala isso, dá a entender assim, essa coroa tem tudo a ver porque ele serviu a Deus. Mas aqui ele fala de uma coroa da justiça. A coroa da justiça não está ligada às nossas obras, mas sim às obras de justiça. O que são as obras de justiça? Eu não sou justo, mas eu fui justificado. Você que crê em Jesus não é justo, mas você foi justificado. Você se tornou justo por causa da justificação de Jesus. E por conta disso, quando você corre a sua carreira, né? Você completa a sua carreira, você está a serviço de Deus, adorando Ele, buscando Ele, fazendo as boas obras. Então, uma coroa de justiça, não porque você é digno de receber por si mesmo, mas você é digno de receber por aquele que é digno, que é Jesus. E essa coroa de justiça vai ser dada a todo aquele que combateu o bom combate, que guardar a fé, que completar a carreira até aquele dia. E depois, gente, nós estamos falando sobre a coroa de alegria, que está lá em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Existe uma coroa, gente, que vai ser dado para todo aquele que investe nas vidas, naquele que prega, naquele que ora, naquele que discipula, naquele que acompanha. Essa é a coroa da alegria. Porque só quem realmente ganhou uma vida para Jesus, só quem acompanha, quem ora, intercede, só quem paga o preço por amar essas pessoas, para poder prepará-las para que elas possam amar outras pessoas, só essas pessoas sabem o que é a coroa da alegria. E aqui eu posso dizer, gente, que vocês são a coroa de alegria na minha vida. Todo o tempo investido, né? Nem sempre aquilo que a gente fala é compreendido, nem sempre como nós pontuamos as coisas, né? Cai de uma maneira perfeita, porque nós também somos imperfeitos, né? Mas todo esse tempo investido, todo esse amor investido na vida de vocês, gente, é a maior alegria que nós temos. Nada se compara a isso. Essa coroa, eu posso até dizer que a gente já está recebendo em parte aqui. Talvez lá ela venha de uma maneira física para representar tudo isso que foi investido. Por isso, invista em vidas. Acompanhe, pregue, sabe? Proclame o amor do Senhor. Investir na vida de alguém não é fácil, investir na vida das pessoas dá trabalho. Mas é muito bom, gente, é muito bom. Se eu pudesse voltar lá atrás, da nossa célula, nesses 7 anos que a gente está junto, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. E talvez faria mais ainda. Porque realmente tem sido um tempo tremendo. Amém? A palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o que Jesus está dizendo é, olha,
Você pode perder a sua coroa no meio do caminho. Existe uma possibilidade de você chegar aqui e não receber nada. Mas nós não podemos ser destes que vamos deixar a coroa pelo caminho. Porque quando o Senhor entregar essas coroas para cada um de nós, isso é para a glória dele. Isso é para louvor da excelência do nome de Jesus. 2 João, capítulo 1, versículo 8, diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Não basta nós começarmos bem a nossa carreira da fé, porque no começo é tudo emocionante, a gente entrega a vida para Jesus, às vezes porque estamos passando um momento tão difícil, tão complicado, e a gente sente aquela alegria, os irmãos à nossa volta, o amor das pessoas, os milagres que Deus faz. Porque vou falar para vocês que o recém-convertido tem respostas mais imediatas de Deus, tem sim. À medida que a gente vai amadurecendo, as respostas não vão mais sendo tão imediatas, porque o nosso relacionamento com Jesus vai sendo mais íntimo. E a gente começa a entender que certas coisas têm um tempo, certas coisas não são para acontecer. Mas o novo convertido, ele recebe, parece que vai vindo de enxurrada as coisas. Começar bem, gente, é muito importante. Mas a gente precisa terminar bem também. De nada adianta a gente entregar a vida para Jesus com todo um fogo no coração, mas no meio do caminho a gente se apartar da sã doutrina, do amor dele e da fé que nos está proposta para cada um de nós. Amém? Eu queria fazer uma oração com você agora, porque nós todos vamos nos encontrar nesse dia, nesse tribunal, viu? Não tem como escapar. E naquele dia, o Senhor vai colocar os seus olhos de fogo sobre nós. E vai ser como se ele tirasse um raio-x de nós, não vai ficar nada oculto. Raio-x é meio até antiquado, né? Meio velho. Ele vai fazer uma tomografia computadorizada. Vai passar tudo ali, tudo. Vai ser um dia para a gente chorar, vai ser um dia para a gente ter as nossas lágrimas enxugadas. Mas esse dia ainda não se completou nas nossas vidas. E a gente tem a oportunidade de chegar naquele dia e chegar melhor do que nós estamos hoje. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, você repetisse uma oração comigo. E você falasse assim: Senhor Jesus, hoje eu entendo que as obras que eu faço, todas elas, sem exceção, vão passar pelo fogo. Me ajuda. Eu quero que as minhas obras glorifiquem o teu nome. Eu quero que tudo que eu faça seja para louvor da tua glória. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que naquele dia o Senhor vai enxugar as minhas lágrimas. Mas eu quero te entregar o melhor dos meus dias e receber o galardão, porque isso é para a glória do Senhor. Me ajuda, Senhor, a compreender, a te obedecer, a me submeter, a eu deixar, Senhor, as desculpas de lado, para poder te seguir, te servir, te adorar e te amar. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu vou orar pelas nossas vidas. Pai, que palavra tremenda essa que o Senhor trouxe através da vida do apóstolo Lamartine. E que privilégio nós estamos aqui hoje, nessa noite, para ouvir essa palavra, para nós podermos, Senhor Deus, meditar nela. Porque esse dia que nós todos vamos enfrentar é um dia, Senhor, onde possamos chegar diante de Ti, não chamuscados pelo fogo, Senhor, como quem passou e não tinha nada para Te ofertar, mas como aqueles que vão entregar diante do Senhor as vidas salvas, as pessoas transformadas, aqueles as quais nós ajudamos, nem que seja com um copo de água. Aqueles que nós impactamos, Senhor Deus, com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso testemunho, com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos encontrados entre estes, Senhor, que teremos obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. E não pela riqueza da obra, Senhor, mas pela alegria do teu coração. Pela alegria do teu coração. Graças, Senhor Deus, eu te dou.
porque o Senhor está nos orientando, chamando a nossa atenção, nos preparando para aquele dia. Eu consigo, papai, imaginar muito longe da realidade, muito longe, papai. Eu consigo imaginar o Senhor Jesus diante de mim, colocando uma coroa na minha cabeça, e eu querendo falar para ele assim: Senhor, essa coroa não é minha, ela é tua. Porque a obra na minha vida, quem fez foi o Senhor. Se tem alguma coisa de bom que eu posso fazer das que eu fiz, ou das que eu estou fazendo, foi o Senhor quem fez na minha vida. O que melhor existe dentro de mim não é meu, é teu. Porque se o Senhor tirasse dentro de mim a tua presença, não sobraria nada de bom. Nada de bom. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não apenas hoje, Senhor, mas hoje e sempre. E nós nos encontramos, Senhor, em breve, no teu tribunal, no pódio, para glorificar o teu nome. Aleluia, Jesus. Eu peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada uma das famílias da célula da Vila Andrade, e agora, Senhor, também sobre cada uma das famílias daqueles que estão fazendo a aula de vida cristã. Que a tua presença seja com eles, que o teu amor seja com eles, que a tua graça seja abundante, que o teu amor seja constante, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está atento para todas as necessidades, dificuldades, lutas que cada um de nós temos enfrentado. Todas estão diante de ti, mas maior é o Senhor. Maior é o Senhor. E que o Senhor encontre em nós louvor, gratidão e alegria por te pertencer todos os dias, daqui até a eternidade. Guarda, Senhor Deus, as nossas famílias, acampa dos teus anjos, Senhor Deus, nas nossas casas, ao redor das nossas famílias, em nome de Jesus. Nos dá descanso nessa noite, um final de semana abençoado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor, o dono dos nossos dias, o Senhor das nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Se você está aí desse lado, dê um amém também. Amém. 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 Gente. Três filhos,